A gente continua repercutindo esse assunto, conversando agora com Paulo Storani. Ele é ex-capitão do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, antropólogo e consultor de segurança. Paulo, boa noite. É um prazer tê-lo aqui com a gente no CNN Prime Time. Eu acho que a primeira pergunta que a gente faz é exatamente em cima desse lado bem-sucedida a operação, quando houve essa contenção, diferentemente do que aconteceu no ano de 2010. Pergunto com a sua experiência de certamente já ter participado de operações do BOPE ali naquela região, tanto no Complexo da Penha quanto no Complexo do Alemão. Como é que você viu essa estratégia do muro do BOPE para, digamos, otimizar essa operação? Paulo, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Márcio, boa noite a toda a sua audiência. É uma operação importante, né, que demonstra o nível de gravidade da segurança pública, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, com criminosos usando arma de guerra. A expectativa da Polícia Militar, da qual eu concordo, por questões de relatórios de inteligência que já foram até compartilhados com a população, era em torno de 1.000 a 1.500 criminosos, razão pela qual a polícia mobilizou 2.600 homens e as unidades especiais, no caso o BOPE, para atuar em áreas críticas onde a possibilidade de confronto seria maior, e foi o que nós vimos. Sem dúvida nenhuma, o ideal era que fossem os criminosos presos e ninguém ferido ou morto, principalmente os policiais e principalmente pessoas inocentes. Não foi isso, porque se houve resistência, levou-se ao confronto, e se houve insistência e persistência por parte da polícia em cumprir os mandados, de cumprir sua missão constitucional e não retrair, até por conta, né, da necessidade de uma contenção desse avanço da criminalidade. E é assim que a polícia funciona, não vai solucionar o problema, mas precisa ser feito. Tivemos esse resultado. Sem dúvida nenhuma, como foi observado anteriormente na reportagem, a experiência de situações do passado levaram uma melhor estratégia para ser desenvolvida nesse momento. Tá? Foi isso, aparentemente, até esse momento, foi isso o que aconteceu. Né? A expectativa de criminosos se colocando em fuga. Alguns foram para a contenção, esses foram abatidos durante a contenção, quando eles estavam tentando ali conter o avanço das primeiras tropas que adentraram ali pelo complexo do Alemão, e permitir que esses criminosos que estavam sendo procurados, que deveriam ser presos, eles pudessem se evadir exatamente para esses locais. Ou eles vão procurar local de esconderijo dentro da própria comunidade, e que isso é muito fácil de acontecer, acontece várias vezes, ou eles vão colocar-se em fuga para o outro lado, que era o Complexo da Penha, que aí sim eles teriam um outro ambiente. E acertadamente foi feito, aparentemente, é o que eu interpreto da maneira que foi colocado na reportagem, para conter esse avanço. Nessa contenção houve o conflito, e aí tivemos aí a morte desses criminosos, que de uma forma muito interessante perderam todo o seu equipamento, né, e foram colocados ali com roupas íntimas ali numa exposição desnecessária, mas talvez com um viés de um tipo de propaganda, como vimos em outras situações, não só aqui no Brasil como fora do país. Sim. Faixa de Gaza é muito comum os terroristas fazerem isso, mas enfim, essa é a realidade do Rio de Janeiro hoje. Bom, de ontem para hoje, o que a gente tem, Paulo, foi um aumento muito grande no número de mortos dessa operação. Praticamente dobrou. Se a operação já estava sendo criticada ontem com 64 mortos, agora com 119, pergunto se é assim que funciona depois de uma mega operação. É a própria população que tem que ir naquela mata, recolher aqueles corpos. Como classificar essa mudança tão abrupta de números e tão díspare de números e esse fato dos moradores terem que ter subido na mata para retirar esses corpos? Na verdade, Márcio, muitas das vezes, durante o confronto, aí tem os feridos. Os feridos que muitas das vezes conseguem ainda se deslocarem. E muitas das vezes eles são ajudados por ou amigos ou comparsas, nos casos dos criminosos. E a morte vai dar lugar em um outro local, e que não o local onde houve enfrentamento. Falo isso porque muitas das vezes, em operações que eu participei, até policiais feridos numa situação como essa foram socorridos e acabaram perdendo a sua vida no momento em que estão sendo atendidos no hospital. Então, não há uma morte na hora, não há uma morte instantânea, e que muitas vezes eles são deslocados. Numa situação de área conflituosa, que você não tem um controle total, buscar mortos não teria sentido. O BOPE buscar mortos ou identificar o morto e deixar lá.
porque o morto é um local de crime, precisa ser preservado para que a perícia criminal possa fazer o levantamento. Na medida em que você movimenta o local de crime, você contamina o local de crime, torna mais difícil que a perícia possa chegar a algumas conclusões, porque pode haver uma intervenção no processo que poderia levar à certeza do que aconteceu. Então, na medida em que o local foi desfeito, ou um criminoso foi ferido, foi levado para outro local e foi abandonado lá, e que parece que eles foram abandonados, a população buscando ou foi informado pelos próprios traficantes que teriam corpos nessas regiões, que eles abandonaram esses corpos e que a população pegasse e trouxesse para a Uhum. praça ali onde eles foram expostos. É o que eu acho mais plausível, porque isso já aconteceu anteriormente. Então, nada diferente do que medidas que já foram feitas anteriormente. É uma boa explicação. Agora, em cima de tudo que a gente já viu na entrevista coletiva que houve há pouco entre o ministro da Justiça e o governador do Rio, como o surgimento de um escritório conjunto de combate ao crime, a gente consegue ter mais esperança de que um trabalho realmente conjunto vai ser mais eficiente, com melhores resultados no combate ao crime? Márcio, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive assim, assisti algumas entrevistas, algumas coletivas, até pelo ministro Lewandowski, do ministro da Justiça e da Segurança Pública, que insiste em dizer que segurança pública não é responsabilidade do governo federal e sim do Estado. Então, eu acharia melhor que o governo federal tirasse o termo segurança pública do Ministério da Justiça. Ficasse só Ministério da Justiça e não segurança pública. Porque, na minha opinião, tá, como alguém que acompanha segurança pública há 42 anos, né, que hoje pesquisa sobre segurança pública, é uma atitude, no mínimo, acovardada. Ele tem que assumir sua responsabilidade e não precisa a Polícia Federal armar equipes para estar junto com a polícia, como deveria estar. Lembro aqui, Márcio, que competência constitucional para combater tráfico de drogas e armas é da Polícia Federal. As polícias estaduais atuam em razão de um convênio com o governo federal. Então, quando houve lá o convite da Polícia Militar para que a Polícia Federal participasse, era o seguinte: vocês têm informação para nos ajudar? Vocês têm algum inquérito aberto para identificar esses traficantes e prendê-los junto conosco? Simplesmente eles abriram mão porque eles não acharam razoável. Na verdade, eu não sei se abriram mão que não achavam razoável, ou não tinham capacidade de atender, ou tinham medo de qualquer consequência em razão de uma posição, muitas vezes, política em relação ao governo federal e ao governo estadual do Rio de Janeiro. Mas, enfim. Então, o que nós estamos vendo que essa necessidade dessa integração, sem dúvida nenhuma, e, Márcio, cada um fazendo o seu, né? Houve ali um comentário do ministro da Justiça que não basta essas operações policiais. Eu concordo plenamente com ele, mas ele fala a necessidade de outras medidas. Eu concordo exatamente com ele. Mas essas outras medidas são da competência do governo federal, que deve monitorar fronteiras secas e molhadas, responsabilidade do governo federal, rodovias, responsabilidade do governo federal, monitoramento de mobilização e de recursos financeiros do Brasil para o exterior. Estamos falando de Comando Vermelho e, às vezes, PCC, que são organizações Sim. transnacionais, com ligações internacionais, e nós não vemos isso do governo federal. Então, está na hora do governo federal fazer a sua parte, como aconteceu em São Paulo, na operação que identificaram de mobilização de recursos para a questão de organizações de fachada de postos de combustível, simplesmente monitora isso e atua dentro da sua competência. Aí sim, nós teremos alguma possibilidade para ter que diminuir essas operações pela falta de necessidade, porque a droga não está entrando, a arma não está entrando, vai diminuir o poder dessas facções criminosas no controle desses territórios, que exploram essas comunidades, que cobram taxa dessa comunidade, um Estado realmente paralelo, porque o governo não consegue fazer ali cumprir as suas leis, porque existe uma lei local. Nós estamos vivendo no momento como se fosse uma guerra civil, e em enfrentamento com padrões de guerra, consequências de guerra, e isso é lamentável se nós considerarmos que estamos no século XXI, que deveríamos estar numa situação muito melhor do que nos encontramos hoje no Brasil. A sua fala é confirmada pelos quase 100 fuzis apreendidos só na operação de ontem. Muito obrigado, Paulo Storani, ex-capitão do BOP, Batalhão de Operações Especiais do Rio, antropólogo e consultor de segurança. Foi um prazer. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite.